Oi pessoal, nesse canal científico eu gostaria de falar a massa escura mais a energia escura causam uma repulsão. Só vou falando itens a itens, tá? Nós temos os black holes pelo buraco de minhoca canalizando para um white hole segundo Albert Einstein, tá certo? E eu concordo com ele que um black hole vai em direção ao white hole e vice-versa, mas eu vou falar muito rápido. Eles emitem raios gama de alta frequência. Assim como a gente tem a matéria e a antimatéria, a gente também tem a gente pode ter a massa negativa. Já pararam para pensar nisso? A massa negativa seria uma volta à origem. Poxa, mas como obter essa massa negativa? Se a massa for negativa, a aceleração da gravidade é negativa. Então, se a aceleração da gravidade é negativa, ela repele, tá certo? Com a massa negativa, há uma repulsão. Nós temos a singularidade, tá certo? Buraco de minhoca, como eu já falei, tá certo? E na singularidade você tem um volume muito pequeno e para uma mesma massa, uma densidade infinita. Bom, como a temperatura, baixando a temperatura, você tem uma baixa de pressão e volume, tá certo? Então, o que acontece? Já estão conseguindo ir abaixo do zero absoluto. Isso que causa a massa negativa. Então, a minha teoria é que abaixo do zero absoluto nós temos uma massa negativa. E essa massa negativa dá uma repulsão, uma aceleração negativa. Ou seja, do outro lado do black hole vai para um white hole e após a singularidade você começa a ter essa repulsão, que é o white hole. Então o white hole pode ser uma realidade. Por quê? Porque ele causa uma repulsão. Por quê? Porque na singularidade você pode ter uma temperatura abaixo do zero absoluto, que já foi conseguida em laboratório, e aí você passa a ter o quê? Uma massa negativa. Como? Quando você tem uma massa negativa, você tem uma aceleração negativa, então você passa a ter uma repulsão, tá? Isso é o que eu falei a respeito dos buracos brancos, tá certo? Então, como você tem um tempo invertido, você tem um espaço-tempo também negativo, tá certo? Então, eu já falei sobre as radiações gama, tá certo? Mas note que esses gases, eles funcionam como um disco, tá certo? Então você pode, na mecânica tradicional, tá? Vinculado à mecânica quântica, porque muita coisa da mecânica quântica eles pegam na mecânica tradicional, tá certo? Enfim, em partículas atômicas e subatômicas do movimento dos astros. Essa massa de gases, se você fizer uma analogia com discos e o raio gama com o eixo, você tem um momento de inércia de um corpo rígido, tá certo? No white hole. E esse momento de inércia de um corpo rígido é a integral desse corpo do raio ao quadrado pela diferencial dessa massa, tá certo? Bom, como a distância do raio das galáxias vem aumentando, para mim, no meio das galáxias, tem um white hole, tá certo? O momento de inércia é meio da massa R ao quadrado, tá certo? Então você tem o raio horizonte, o raio do horizonte de eventos. Esse raio é o raio do horizonte de eventos. E a massa é a massa do black hole ou do white hole, tá? Aí olha só, temperatura ela é calculada por constante de Planck tracinho, é só analisar em relação a 2π, tá? Velocidade da luz ao cubo, dividido por 8π, dividido pela constante de Boltzmann, a constante gravitacional de Newton e a massa do buraco negro ou branco, tá certo? Enfim. Essa temperatura sendo negativa, você tem uma massa negativa. Você tendo uma massa negativa, você tem uma aceleração da gravidade invertida, que em vez de atrair, expulsa. Por isso que eu acho que no centro das galáxias são um white hole, segundo minha teoria, by Levy, tá? E segundo esses cálculos que eu já mencionei aqui. Logo,
como uma camiseta do lado do avesso. Seria essa massa invertida. Então, para terminar, já conseguimos baixar abaixo da... Se você for abaixo do zero absoluto, você tem uma massa negativa, uma aceleração da gravidade negativa, porque peso é massa vezes aceleração da gravidade com a massa negativa, você tem a aceleração da gravidade, passa a ser negativa também. Então, numa temperatura abaixo do zero absoluto, você tem uma massa negativa, logo uma aceleração da gravidade negativa, que em vez de atrair, vai expelir, como no white hole, como acontece nas galáxias. E outra coisa, os black holes se movimentam. Se no centro das galáxias forem black holes, quando eles estiverem em movimento, eles vão varrendo tudo que é astro, estrela, planeta e por aí vai. Então, para terminar, uma temperatura abaixo do zero absoluto já é possível. Isso ocasiona uma massa negativa, que ocasiona uma aceleração da gravidade negativa, que causa uma repulsão, como ocorre no white hole. Muito obrigado, em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol e política, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Um abraço.